Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e hoje nós vamos falar sobre concordância nominal. Essa é a aula número 1, de uma série de aulas. Como a gente já disse aqui algumas vezes, alguns conteúdos da língua portuguesa, por serem muito extensos, a gente não consegue resumir em apenas uma aula, Então, como as aulas aqui têm aproximadamente 30 minutos, a gente acaba dividindo, para ficar mais fácil de acompanhar, Então, eu sugiro que, se você está assistindo a número 1, o nosso assunto não vai acabar aqui, eu sugiro que você assista as posteriores, ok? Para você ter o assunto completinho, o tema completo dessa aula. Bom, vamos lá. Concordância nominal, gente? Vamos ver. A concordância nominal se baseia na relação entre um substantivo, certo? Ou pronome, ou numeral substantivo, e as palavras que a eles se ligam para caracterizá-lo. Podem ser, artigos, adjetivos, pronomes adjetivos, numerais adjetivos e particípios. Basicamente, ocupam-se da relação entre os nomes. Então, essa concordância, gente, assim como a gente vê na concordância verbal, que vai ser a relação dos verbos com todos aqueles nomes, ou outros verbos que o acompanham, na concordância nominal a gente vai ver a mesma coisa, só que a relação é estritamente entre nomes, E como a gente sabe bem, já vimos isso anteriormente, nomes são o quê? São tudo aquilo que não são verbos, Tudo aquilo que não é verbo são nomes, Então, entram nessa classe, os substantivos, obviamente, é o principal, Substantivo, a gente até tem costume errôneo, de acreditar que quando se fala de nome está se falando exatamente de substantivos. Não, substantivo é o principal, certo? Mas nós temos, olha, pronome, também entra como nome, ou numeral substantivo, E as palavras a que eles se ligam para caracterizá-los, que também estão ali relacionadas, em relação a nomes, não todos, tá, gente? Mas nós temos artigos, adjetivos, pronomes adjetivos, numerais adjetivos e particípio. Então, tudo aquilo que basicamente vai ter uma função adjetiva, que vai lá caracterizar, que vai qualificar esse nome, A gente também vão entrar nessa questão da concordância nominal. Então, essas questões são todas, baseadas, são todas relacionadas a essa relação entre os nomes, E os seus complementos, os seus acessórios. Vamos lá. Lembre-se, normalmente o substantivo funciona como núcleo de um termo da oração e o adjetivo como adjunto nominal, Então, olha só, quando a gente vê lá o termo principal da nossa oração, Nós temos uma oração, temos o núcleo, Temos o sujeito, certo? O sujeito, geralmente esse substantivo vai funcionar como núcleo, Núcleo desse sujeito, certo? E o que se liga a ele, é o seu adjunto adnominal, certo? Adjunto adnominal é aquela palavrinha que está ali para caracterizar esse substantivo. Então, nesse caso, o adjunto adnominal, ele tem função o quê? Adjetiva. Ele nada mais é que um adjetivo, mas, pode ser representado por um numeral adjetivo, um pronome adjetivo, E a gente acaba chamando ele de adjunto adnominal porque é a função sintática que ele opera nessa oração. Então, é um adjetivo, ok? Como nós estamos acostumadas. Fulana é bonita, certo? Bonita é um adjetivo. É basicamente isso. Só que no adjunto adnominal nós vamos descobrir que várias outras palavras, de outras classes de palavras, acabam por servir como adjetivo, acabam atendendo a essa função, Como a gente já disse algumas vezes aqui também, a língua portuguesa, gente, os termos, eles são muito fluidos, Não existe... poucos termos da língua portuguesa estão fixos, completamente fixos em uma determinada classe, Então, há
sempre, né, esse trânsito, né? Então, aquilo que é de uma determinada classe, em outro momento, né, ela vai assumir uma função sintática diferente e por aí vai, né? No caso, como a gente vê aqui, pronomes adjetivos, é um pronome, mas também vai servir como adjetivo. Numeral adjetivo, é um numeral, mas também vai cumprir a função de adjetivo, tá? Então, a concordância do adjetivo ocorre de acordo com as seguintes regras gerais. Então, como nós vamos concordar o adjetivo, né? Então, vamos ver primeiramente esse ponto. Bom, o adjetivo concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Então, nós temos um substantivo núcleo, certo? Olha só. Mãos. Né? Então, nesse caso, o adjetivo, que é trêmulas, né, concorda em gênero e número quando se refere a um único substantivo. Então, mãos, feminino, né, feminino, plural. Logo, esse adjetivo que está, né, se referindo a esse substantivo, ele precisa estar também o quê? No feminino plural, né? Os adjetivos, eles são variáveis, eles flexionam, né, de acordo com gênero e número, certo? Então, aqui, ele também precisa estar no plural feminino. Então, nós temos as mãos trêmulas denunciavam o que sentia. Então, olha só, perceba, né, que, obviamente, o nosso verbo, que não está em questão aqui, né, também precisa concordar com esse núcleo, certo, do sujeito, mãos, tá? Então, as mãos denunciavam, certo? As mãos trêmulas. Então, aqui o nosso adjetivo, primeira regra, ele concorda em em gênero e número, né? Em gênero e em número, quando se refere a um único substantivo. Ok. Agora, número 2. Quando o adjetivo se refere a vários substantivos, a concordância pode variar. Então, a partir daqui, gente, que começa, né, a parte invariável, né, a parte, na verdade, de concordância com substantivo simples, né, com sujeito simples, é muito fácil. É aquela que a gente está acostumada, que é a mais básica. A partir daqui que a questão começa a complicar um pouco mais, começa a dar um pouco mais de problema. Então, vamos ver. Então, olha só. Então, a concordância pode variar quando se refere a vários substantivos. Podemos sistematizar essa flexão nos seguintes casos. Então, como que funciona, né? Quais são os casos, as regras desse caso? Então, olha só. Quando o adjetivo é anteposto aos substantivos, né? Como funciona? Então, né, uma bela menina, ok? Então, anteposto, ele vem antes do substantivo. Vamos entender. Então, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, gente, anteposto, ok? Ele tem que estar antes desses substantivos e então ele vai concordar com aquele que está logo a seguir dele. Vamos ver. Olha só, encontramos caídas, as roupas e os prendedores. Percebam que nós temos aqui caídas, é feminino plural. Bem como as roupas, que é o substantivo que está mais próximo desse adjetivo, né? Subsequente, está logo a seguir. Então, né? Caídas é o nosso adjetivo, certo? E aí, olha, nós temos também nós temos o outro núcleo, né? É composto esse sujeito, então, as roupas e os prendedores. Os prendedores é masculino plural. Importa? Não vai importar, gente. Por quê? Nesse caso, ele vai concordar, nós já falamos isso, né? Vai concordar com o que está mais próximo, que é roupas. Então, se os prendedores é masculino, tanto importa, não faz diferença, porque vai continuar concordando com roupa. Vamos ver, olha só, como mudaria. Encontramos caída, a roupa e os prendedores, certo? Então, perceba, não importa se os prendedores está no plural.
A roupa é feminino singular. Feminino singular. Logo, caída vai concordar com a roupa, ok? Os prendedores não vão fazer diferença, porque a roupa é o que vem logo a seguir desse adjetivo. Lembrem-se, nós estamos falando de adjetivos antepostos ao substantivo, ok? Não estamos falando de pospostos, ok? Antepostos. Agora, encontramos caído o prendedor e a roupa. Perceba que se nós mudarmos, né, os elementos desse núcleo, né, se a gente mudar esse elemento, a gente vai concordar agora com o elemento mais próximo. Então, a gente tirou o prendedor lá do final da oração, certo? E trouxemos ele para pertinho do adjetivo. Então, nesse caso, o adjetivo vai concordar com ele. Então, antes era, né, feminino plural, depois ele mudou para feminino singular. E aqui nós temos o que? Masculino singular. Ok? Então, o adjetivo anteposto ao substantivo, ao núcleo, concorda com o substantivo mais próximo. Essa é a primeira regrinha desse tipo de concordância. Vamos lá. Caso os substantivos sejam nomes próprios ou de parentesco, o adjetivo deve sempre concordar no plural. Por exemplo, as adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar. Então, olha só, se forem nomes próprios ou grau de parentesco, né? Filha, mãe, pai, prima, né? Tudo isso. Então, se for nome próprio, grau de parentesco, o adjetivo anteposto, ele necessariamente tem que estar o quê? No plural, certo? Porque se for, nós estamos falando, vocês lembram, né? Estamos falando de mais de um núcleo, ok? Não é mais o simples, o sujeito simples, é um sujeito composto. Então, olha só. As adoráveis Fernanda e Cláudia vieram me visitar, ok? Então, adoráveis, por quê? Feminino, né? Tem que concordar em gênero e agora em número. Então, se são duas, a gente tem que colocar no plural. Olha só, o segundo exemplo. Encontrei os divertidos primos e primas na festa. Então, nós temos plural nos dois núcleos, né? Tanto faz, vai ser plural de qualquer jeito. Agora, como nós temos primos e primas, né? Nós temos aquela convenção, né? Que a gente concorda com o masculino, ok? Então, divertidos primos e primas, ok? Adoráveis Fernanda e Cláudia. Ok. Agora, como funciona com o adjetivo pós-posto aos substantivos, né? Então, antes a gente estava falando de anteposto, agora a gente está falando de pós-postos, do outro lado. O adjetivo concorda com o substantivo mais próximo, olha só, ou com todos eles, assumindo forma masculino plural se houver substantivo masculino e feminino. Como nós vimos aqui, ó, nos primos, né? Ele assume a forma masculina porque nós temos os dois sexos. Então, a gente generaliza, né, para o masculino. Agora, aqui vai funcionar sempre desse modo, né? Generalizando quando necessário. Vamos ver. A indústria oferece localização e atendimento perfeito. Desculpa, vamos voltar. Olha só. O adjetivo concorda com o mais próximo ou com todos eles. Então, nós temos essas duas opções, tá, gente? Pode ser com o mais próximo ou com todos, ok? Eu acabei de falar e esqueci disso. Vamos voltar, então. A indústria oferece localização. Opa, aqui. Localização e atendimento perfeito. Então, localização é feminino. Atendimento é masculino. Os dois estão no singular. Qual que está mais próximo? Nós temos aqui, olha,
atendimento. Por isso, perfeito. Invertendo agora. A indústria oferece atendimento e localização perfeita. Então, se a gente mudou o nosso feminino para cá, localização, certo? Nós precisamos mudar o gênero desse adjetivo, ok? Então, vai concordar com o mais próximo da mesma forma ou, diferente do anteposto, vai concordar com todos eles, ok? Então, a gente pode fazer de uma forma ou de outra. Vamos ver agora concordando com todos eles. Como funciona? A indústria oferece localização e atendimento perfeitos. Então, olha, ambos, né? Aí a gente generalizou. A gente generalizou aqui, né? O gênero, porque nós temos masculino, feminino e masculino, certo? Nós temos feminino, nós temos masculino, mas no final das contas, a gente precisa generalizar para masculino, certo? E plural, porque nós estamos unindo os dois, ok? Agora, percebam, se a gente inverter, vai continuar do mesmo jeito, olha. A indústria oferece atendimento e localização perfeitos. Nesse caso, se nós concordamos com ambos, não importa qual está mais próximo, né? Nós precisamos uniformizar o gênero. Então, a gente pega e coloca no masculino plural, ok? Mesma coisa. Bom, vamos lá. Observação. Os dois últimos exemplos apresentam maior clareza, pois indicam que o adjetivo efetivamente se refere aos dois substantivos. Então, gente, é o seguinte, quando a gente trata, né, desse tipo de concordância aqui, olha, que é feita apenas com o mais próximo, né, como soa? É errado? Não, tá certo, tanto que a gente está ensinando aqui. Mas como vai soar? Vai soar que você está dando mais ênfase para aquele com o qual você está concordando, né, com o qual você está concordando. Então, quando nós usamos, né, o singular, o plural uniformizado, né, o gênero uniformizado para o masculino, a gente dá uma visão mais geral da coisa. É como se ambos fossem, né, ambos fossem oferecidos igualmente pela empresa. Nesse caso aqui, fica parecendo que o atendimento talvez é melhor do que a localização. No outro, fica parecendo que a localização talvez seja um pouco melhor do que o atendimento, né? Agora, quando você diz atendimento e localização perfeitos, né? Você está colocando os dois ali de um jeito igualitário num grau de importância, vamos dizer assim, né? Então, você dá ênfase a ambos, ok? Então, prefira utilizar assim, mas se você souber fazer a construção certinha, não tiver dúvidas, você pode com certeza fazer do outro jeito que a gente falou anteriormente. Esse jeito aqui, concordando com o mais próximo, ok? Mas, dessa forma, você consegue um destaque mais igualitário, né? Para todos os substantivos que você está usando, ok? Vamos lá. Agora, nesses casos, o adjetivo foi flexionado no plural masculino, que é o gênero predominante quando há substantivos de gêneros diferentes. Bom, para quem ainda tem dúvidas sobre isso, né, gente? Convencionou-se, né, essa é uma convenção que eu não sei nem de quando que é, mas é muito antiga, certo? Que o gênero masculino, ele é o predominante, né? Então, assim, quando há substantivos de gêneros diferentes, nós precisamos, né? Se nós vamos falar de ambos, nós precisamos colocar no masculino, certo? Se nós estamos num lugar que tem meninos e meninas, nós vamos falar vocês estão prontos, né? Por exemplo, estão prontos? Né? O que isso significa? Isso significa que a gente está abrangendo tanto masculino quanto feminino. Isso foi algo que eu nem saberia dizer de quando é, certo? Mas
Pensando nos padrões da nossa sociedade, né, eu diria que isso vem, sei lá, desde que se inventou a língua portuguesa, né? Se hoje não mudou, certo? Provavelmente isso é uma coisa muito antiga. Talvez lá do latim ainda. Então, gente, né, nesse caso, isso é uma regra bem conhecida que nós sabemos há muito tempo, né? Ultimamente, em alguns meios, obviamente na sua redação ainda não dá para fazer isso, em textos formais, né? Mas ultimamente as pessoas têm preferido usar o X, né? Por exemplo, aqui, ó, usar o perfeito. Porque nesse caso, né? Mas isso, gente, só serve para rede social, essas coisas, tá? Uma coisa mais informal. Infelizmente ainda não vige ainda, né? Não é vigente. Mas o que isso significa? Quando a gente bota o X aqui, você pode completar do jeito que você quiser. Ele tá falando de ambos os gêneros, ou ainda, né? Do transgênero, vamos dizer assim, né? Sem juízo de valor, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente predomina o masculino, a gente está dizendo que o masculino é melhor, é predominante, né? Enfim, só questões mesmo. Questões filosofando aqui sobre a língua portuguesa. Agora, vamos voltar. Se os substantivos possuírem o mesmo gênero, o adjetivo fica no singular ou no plural. Vamos ver. A habilidade e a inteligência feminina ou femininas. Lembrando que quando você coloca no singular, você dá mais visibilidade para o mais próximo, ok? Ok, então, opa, desculpem, erros técnicos. Então, quando você faz isso, você dá, obviamente, obrigatoriamente, você dá mais visibilidade para a inteligência, ok? Porque está mais próximo. Mas quando você quer, né, salientar que ambos são muito importantes, você usa o plural. A habilidade e a inteligência femininas, né? Ou a habilidade e a inteligência feminina, qualquer um tá certo. O carro e o iate novo, ou o carro e o iate novos também. Perceba que quando você fala o carro e o iate novo, parece que o iate é novo e o carro não, certo? Mas é permitido fazer de ambos os jeitos. 3. Expressões formadas pelo verbo ser mais adjetivo. Gente, agora a gente começou a misturar um pouco de uma estrutura verbal, né? Então vamos entender. O adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado de nenhum modificador. Então, olha só, vamos lá. Expressões formadas pelo verbo ser, certo? Certo. O adjetivo fica no masculino singular se o substantivo não for acompanhado, não for acompanhado por nenhum modificador. Então, nós temos o exemplo, água é bom para a saúde. Não tem modificador, né, gente? Então, perceba, se eu dissesse água gelada, não é boa para a saúde. Porque aí nós temos, um adjetivo modificador, certo? Não é qualquer água, é água gelada. Então, quando eu digo água é bom apenas, ok? Água é bom para a saúde. Então, fica masculino singular. O adjetivo concorda com o substantivo se esse for modificado por um artigo, olha só, ou qualquer outro determinativo. Então, falei da água gelada, mas vamos lá. Um artigo nesse caso, esta água é boa, a água é boa. Então, um determinativo. Acredito talvez que gelada nem funcione nesse caso, tá, gente? Mas isso daqui, né? Aquela água, esta água, qualquer determinativo ou artigo, né? Aí nós precisamos concordar, ok? Com o gênero do substantivo que está em questão. 4. Agora, o adjetivo concorda em gênero e número com os pronomes pessoais a que se refere.
Então, gente, pronomes pessoais, entre o que? Os pronomes do caso reto, do caso oblíquo, né? Então, pessoais, que estão falando de pessoas, ok? Então, por exemplo, Juliana as viu ontem muito felizes. Nesse caso, felizes, né, gente? Mas vamos dizer belas aqui. Porque felizes serve para masculino ou para feminino, né? Então, Juliana as viu. Então, perceba, ela está falando especificamente de mulheres, certo? Duas mulheres. As viu. Se fosse a viu, seria a viu muito bela, ok? Mas como estamos falando de plural feminino, né? Representado através desse pronome pessoal, nós temos que concordar com ele, ok? Então, pronome pessoal, a gente vai concordar em gênero e número. Agora, nas expressões formadas por pronome indefinido neutro, nada, olha, algo, muito, tanto e etc., mais preposição de, mais preposição de, mais adjetivo. Este último geralmente é usado no masculino singular. Então, vamos entender. A expressão, né? Pra gente entender, olha, aqui nós temos nada, né? Algo. Então, nós temos, ó, algo. Então, é a primeira coisa, é o neutro, certo? Mais a expressão, né? Mais a preposição de, né? E aí, nesse caso, nós vamos colocar um adjetivo singular masculino. Geralmente, tá, gente? Então, a estrutura vai ser algo de tal, nada de, muito de, tanto de, entenderam? Então, os jovens tinham algo de misterioso, né? Os jovens tinham algo de esquisito. Os jovens tinham muito de, sei lá, de conflituoso. Boa. E por aí vai, né? Os jovens tinham um tanto de... não consegui pensar numa frase aqui. Um tanto de misterioso, né? Enfim, então percebam que nós temos aqui os jovens, certo? É o que seria suficiente para a gente achar que a gente tem que colocar isso aqui como misteriosos, né? Mas a estrutura, essa estrutura específica, ela pede geralmente, certo? Que seja usada o masculino singular. Bom, agora um outro caso. A palavra só, quando equivale a sozinho, né? Porque a gente pode usar só como apenas também, ok? Eu só queria isso. Então, eu apenas queria isso. Mas eu estou muito só, eu estou sozinho. Então, vamos lá. A palavra só, quando equivale a sozinho, tem função adjetiva e concorda normalmente com o nome a que se refere. Isso daí, gente, é uma questão muito básica, mas que muita gente erra, tá? Então, olha só. Cristina saiu só, certo? Ou mesmo que eu dissesse, Cristina saiu sozinha. Então, eu tenho que concordar em gênero e número. Agora, Cristina e Débora saíram sós. Perceba que toda vez que você puder substituir por sozinhas, você tem que usar o sós. Olha, saíram sozinhas. Certo? Então, nesse caso, toda vez que a gente puder usar os sozinhas no plural, a gente vai colocar o sós. Então, quando for os sozinhos, também, tá, gente? O só e o sós, eles não variam em gênero, tá? É a mesma coisa para masculino ou para feminino. A questão aqui é a gente sempre flexionar para o plural. Observação. Quando a palavra só equivale a somente ou apenas, tem função adverbial, ficando, portanto, invariável. Então, o só, né, gente? Quando a gente está falando de apenas, aí toda palavra que tem função adverbial, né, ela não varia, tá? Então, olha só. Eles só desejam ganhar presentes. Eu poderia trocar por somente ou por apenas. Eles apenas desejam ganhar presentes.
eles somente desejam ganhar presentes. Quando um único substantivo é modificado por dois adjetivos no singular, podem ser usadas as construções. Então, nós estamos falando de um substantivo e mais de um adjetivo complementando, qualificando esse substantivo, ok? Então, vamos lá. Olha, podemos fazer da seguinte forma. O substantivo permanece no singular e coloca-se o artigo antes do último adjetivo. Então, vamos ver, olha. Admiro a cultura espanhola e a portuguesa. Então, olha só, nesse caso, né? O substantivo permanece no singular. Então, olha, a cultura, certo? E coloca-se o artigo antes do último. Então, a cultura espanhola e a portuguesa. Esse A, gente, esse Azinho, ele retoma o quê? Cultura. Ok? Então, quando a gente bota esse artigo aqui, não tem problema nenhum. A gente está fazendo a concordância de qualquer jeito, tá? Então, esse A, ele retoma cultura. Agora, um outro jeito de fazer, né? O substantivo vai para o plural, né? Então, as culturas. E omite-se o artigo antes do adjetivo. Então, as culturas, nós já estamos falando que são duas, certo? Então, as culturas espanhola e portuguesa, ok? Então, gente, quando a gente for falar desses dois tipos assim, a gente não precisa concordar aqui. Não vá, por favor, colocar um S aqui, espanholas e portuguesas, não. As culturas espanhola e portuguesa. Nós estamos falando de duas culturas, certo? E estamos mostrando quais são essas culturas. As culturas espanhola e portuguesa. Veja esta construção, né? Uma observação importante. Estudo a cultura espanhola e portuguesa. Então, perceba, nós deixamos aqui no singular e não colocamos o artigo aqui, ó, antes de portuguesa, tá? Então, note que ela provoca incerteza. Essa construção aqui, gente, ela é ambígua. Por quê? Trata-se de duas culturas distintas ou de uma única, certo? Você pensa que é uma cultura hispano-portuguesa, certo? Ou que são duas. Então, não faça esse tipo de construção, né? Evite esse tipo de construção, porque ela é errônea e ela provoca ambiguidade. Então, a gente vai usar o quê? Ou a gente vai usar, né, as culturas espanhola e portuguesa, ou usaremos a cultura espanhola e a portuguesa, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.